Todos estão me ouvindo bem? Sim. Bom, irmãos, então, assim, todos que me conhecem, eu acho que acabam imaginando um pouquinho sobre o que eu vou falar, só que, assim, eu pedi muito a Deus, né, para que Ele me iluminasse e pudesse trazer alguma mensagem, né, que seria condizente para esse momento. Só que, na verdade, eu não vou falar sobre nutrição, né? Acho que Deus me conduziu para falar sobre um assunto que eu acredito que muitas vezes esses assuntos eu acho que servem até mais para a gente mesmo do que para a gente estar passando para as outras pessoas, né? Então Deus sabe de tudo. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos. Aí a partir desse momento eu não vou conseguir visualizar mais ninguém. Se puderem, se der alguma coisa errada, falem alguma coisa aí para eu conseguir ouvir, tá? Compartilhou? Sim. Ótimo. Então, o assunto de hoje, para a gente refletir, seria ouvir e escutar. Mais felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. O ouvir e o escutar, eles soam parecidos, mas eles não são iguais, né? A gente vai conseguir explanar um pouquinho mais à frente. Alguém já disse que saber ouvir é uma arte. Em uma sociedade onde todo mundo tem o que dizer e onde todos querem falar tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo, ouvir tornou-se também uma necessidade essencial, inclusive para a nossa saúde mental. Se da parte de Deus tudo começou com uma palavra, faça-se a luz, de nossa parte, tudo começa pelo ouvir. Principalmente nesse tempo, né, irmãos, que a gente se encontra com tanta informação, áudio, visual, vídeos, todos os tipos de tecnologias que nos cercam. Hoje, o ouvir, ele se tornou algo um pouco supérfluo, digamos assim, né? Porque o ouvir, ele está um pouco mais além do que a gente somente escutar, né? Do que vir, emitir o som aos nossos ouvidos, né? Aqui eu coloquei exatamente o que significaria o ouvir, né? O ouvir, então, refere-se ao sentido da audição, daquilo que chega aos nossos ouvidos e aquilo que a gente consegue decifrar como um som, né? Como, por exemplo, uma palavra, sons de músicas, sons de pessoas falando, né? Então, é perceber e reconhecer os sons emitidos. Já o escutar requer mais do que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, levar em consideração o que está sendo falado. Então, ele é muito mais aprofundado do que só o ouvir identificar palavras, o ouvir identificar o que você está escutando, se é um barulho de um carro, se é um barulho de uma chuva, né? Então, o escutar requer atenção plena, né? Requer você parar na frente do que você necessita ter atenção e desligar de tudo que está à sua volta e se voltar somente para o que está sendo emitido, né? Escutar exatamente aquilo que está sendo oferecido no momento. E eu tive muitas palestras agora nesse último semestre da nutrição e se falou muito sobre a escuta ativa. A escuta ativa, ela está muito em alta na área de consulta, na área de tanto administrativa, na área de como você saber lidar com a outra pessoa, né? Então, a escuta ativa, ela nada mais é do que exercitar a empatia, falando com o outro como você gostaria que falassem com você, estar também atento à comunicação não verbal,
né? Ou seja, na forma com que a pessoa gesticula, a forma com que a pessoa fala com você e o que está ao redor. Respeitar, acima de tudo, a opinião do outro. Você pode até concordar, mas não deve jamais julgar, né? Sempre está respeitando a opinião do próximo. E, na verdade, no contexto de tudo, é você conseguir ter uma conexão maior com essa pessoa. Porque a partir do momento que você para na frente de alguém e você dá atenção plena para ela, você se conecta com ela, né? Então, muitas vezes você não precisa nem estar falando muito, mas o seu ouvido é aberto, com interesse, com atenção, a pessoa, ela se sente conectada a você. O ato de escutar, ele é um aprendizado, e devemos o exercer e aprimorar diariamente para que assim possamos seguir uma maior conexão com as pessoas. Devemos prestar atenção 100% quando estamos escutando a fala de alguém, pois, se for executado alguma tarefa no momento dessa escuta, o nosso cérebro ele vai se dividir por partes iguais para todas as atividades que nós estamos executando naquele momento. Então, se eu estou falando com uma pessoa, se ao meu lado tem uma televisão ligada, se tem um rádio perto, se tem uma pessoa falando, o meu cérebro ele vai se dividir nessas 4 partes, né? Por exemplo, nessas 4 opções que eu dei, que ele vai se dividir. Então, você não tem como você vai ouvir, né? Isso seria ouvir. Você está escutando os barulhos, você está escutando os sons, mas você não está prestando atenção. Então, você não tem como ter uma conexão e realmente compreender o que realmente está sendo passado para você. Antes da gente fazer uma pergunta para uma pessoa, eu acho que isso é bem interessante, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção e verificar, né? É que a gente tem que ter certeza de que a gente está querendo escutar uma resposta, né? Como, por exemplo, ali como eu coloquei, uma simples pergunta. Se eu encontro alguém, por exemplo, na rua, e eu pergunto para ela, oi, fulana, como está a sua família? Né? Pensa antes, você realmente tem esse interesse de saber como está a família dessa pessoa? Ou você está somente sendo educado? Está somente perguntando por perguntar, né? Porque esse só perguntar por perguntar, você simplesmente muitas vezes desvia um olhar, a pessoa acredita que você está querendo ter um interesse e na verdade você não está. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque assim, tem que pensar, tem que refletir, porque se a gente for para ser somente simpático e gentil, isso daí não vai gerar um resultado positivo, né? E esse tipo de comportamento, ele não vai gerar uma conexão com a pessoa. Muitas vezes a pessoa só vai lembrar que falou com você, oi, bom dia, boa tarde, e depois ela não vai lembrar exatamente o que mais foi abordado nessa conversa, né? Porém, para os cristãos, o ato de escutar é um aprendizado, devemos o exercer e aprimorar diariamente para que assim possamos conseguir uma maior conexão com Deus. Devemos prestar atenção 100% quando estamos escutando a voz de Deus, pois se for executado alguma tarefa, como eu falei anteriormente, né, no momento que a gente está ouvindo a voz de Deus, escutando a voz de Deus, como deveria realmente ser, com atenção plena, a nossa mente, ela não vai focar 100% no que deveria ser focado. Então, para que assim, como eu falei, né, para a gente conseguir ter uma conexão com as outras pessoas, a gente necessita realmente ter atenção plena, muito mais com o nosso Deus. A gente necessita ter essa conexão com Ele. Para isso, a gente realmente precisa ter atenção plena, né? E executar realmente o escutar, né? Não somente o ouvir. Por outro lado, né, se a gente for pensar, quando fazemos uma pergunta para o nosso Deus, a gente tem a certeza absoluta que ele não é falho, não é mesmo?
ele nos oferece 100% da sua atenção e a resposta sempre é a melhor possível. O ser humano é quem muitas vezes não sabe escutar. Podemos ter comunhão com Deus em nosso coração, andar na companhia de Cristo. Quando empenhados em nosso trabalho diários, podemos exalar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos. Mas essas palavras não amortecerão em silêncio e nem serão perdidas. Coisa alguma pode sufocar o desejo da alma. Ele se ergue acima do burburinho das ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando. A nossa oração, ela é ouvida. Aqui até o momento a gente estava falando de falar com as pessoas, né? Porém, quando a gente tem essa conexão com Deus, quando a gente fala com Deus, a gente verifica que para a gente falar com Ele, Ele não é como o ser humano. Ele é 100% ouvido, ele é 100% atento. E muitas vezes, né, ele nem necessita que a gente fale, mas ele precisa. Isso somos nós que precisamos para mantermos mais conexão com ele. Deus, ele nos conhece por inteiro, mas o dobrar no joelho e estarmos falando com ele nos auxilia a cada dia mais para estarmos mais conectados e mais atentos também a tudo que está à nossa volta. E nesse momento realmente de conexão com Deus, para que isso seja realmente executado, é super importante que a gente realmente escute a voz de Deus, né? E não só ouça, não abrir uma Bíblia e ler por ler, e muitas vezes estar pensando em outras situações. Não tá na igreja e está ouvindo um sermão e né, ter seu pensamento desviado para algumas situações. Tentar focar realmente 100% e escutar o que Deus tem para nos falar. Né? O livro Obreiros Evangélicos, na página 254, 55 e 58, fala assim: Pedi, portanto, pedi e recebereis. Pedi humildemente sabedoria, ânimo, maior proporção de fé. A toda oração sincera há de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais, ou ao tempo que esperais, mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor há de satisfazer vossa necessidade. As orações que em solidão dirigis, em cansaço, em provação, Deus responde, nem sempre segundo a nossa expectativa, mas sempre para o nosso bem. E em Caminho a Cristo fala também, a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, somos nós que necessitamos totalmente de Deus, e a oração, por mais que ela seja, né, em silêncio, mas que a gente se sinta realmente conectados a Deus e a todo momento Ele vai estar nos ouvindo, né? Ele não é exatamente como uma pessoa que ela vai precisar parar na sua frente e ter realmente a sua atenção voltada a 100%, porque Ele já é 100%. A todo momento Ele nos ouve, a todo momento Ele sabe de nossas necessidades. Então, não existe realmente amigo maior e melhor para que a gente possa realmente conversar e dispor de todas as nossas dificuldades e de todas as nossas bênçãos também, né? Então, Deus fala de diversas formas, né? E é bem interessante que a gente consiga identificar essa forma, escutar realmente o que Deus nos fala, né? Porque Ele pode nos falar através da Bíblia, através de situações, através de pessoas, através de formas sobrenaturais.
E aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Deus fala, então, através da Bíblia. Através da Bíblia, né? Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é a principal ferramenta de Deus para falar com a gente. Como está escrito na passagem acima, ela foi inteiramente inspirada pelo Altíssimo, sendo assim sagrada e importante para que saibamos a vontade dele para nossas vidas. Por meio dela, o Senhor se manifesta, seja para nos aconselhar, exultar ou confortar. Então, como diz aqui, ela realmente uma das principais ferramentas, né, que Deus usa para falar conosco. Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não querermos interpretar ela sozinho, mas sim pedir que o Espírito Santo nos auxilie, né, e nos faça compreender tudo o que Deus deixou ali preparado para nós. Deus fala através das situações, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nosso Senhor usa situações cotidianas para falar com a gente e até trabalhar em nossas mentes e coração. Seja através de uma enfermidade, onde Ele provém a cura, ou de um momento de dificuldade financeira que Ele entra com recursos, ou até mesmo em pequenos momentos ao longo de uma semana, onde precisamos de uma solução por meio dessa situação, Ele age em nós e mostra a sua fidelidade. Então, diversas situações que a gente acredita muitas vezes que não está entendendo por que tudo aquilo ali está acontecendo, Deus sabe de tudo, né? Seja na adversidade, seja na alegria, seja em todos os tipos de provações, Deus está falando conosco. E quanto mais 100% nós estivermos com o nosso Deus, mais a gente vai ter essa conexão e mais a gente vai conseguir compreender qual é a vontade dele. Deus também fala através das pessoas, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Deus usa pessoas para falar com a gente. Um líder da igreja, um amigo, um chefe, ou até alguém que mal conhecemos em situações corriqueiras. Às vezes essas pessoas sabem que o Senhor está usando elas porque foram direcionadas por eles a nos entregar, né, aquelas palavras. Mas também acontece de alguém nos direcionar uma palavra de bênção, aprendizagem ou até exortação sem saber que precisamos ouvir aquilo. Então, de todos os lados, Deus nos envia pessoas, né, que são capazes de nos trazer uma mensagem na qual necessitamos. E muitas vezes, naquelas pessoas que muitas vezes a gente menos espera, são elas que vão nos tocar, são elas que estão ali dispostas a trazer uma mensagem para a gente, são elas que Deus colocaram na nossa vida para que realmente, de alguma forma, despertasse alguma situação que nós necessitaríamos, às vezes, de um puxão de orelha, ou, né, reconhecer algo que realmente Deus tem feito por nós. E a outra forma são as formas sobrenaturais, né? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Na Bíblia existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visões e até mesmo uma jumenta para falar, como na história de Balaão, por exemplo. O Senhor continua sendo o mesmo e quer se comunicar com a gente. Os sonhos, muitas vezes, são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando sobre algo, e para entender é preciso buscar discernir o que é espiritual e o que não é, através de um relacionamento de intimidade com o Senhor.
Então, quanto mais essa conexão for forte, né, quanto mais a gente se dedicar a escutar ao nosso Deus, mais intimamente ligados a gente vai estar, mais apurado vão estar os nossos sentidos, mais também sensíveis a ouvir a voz de Deus nós estaremos. E também a gente não pode esquecer, né, que é uma forma maravilhosa de Deus também falar conosco é através da música. A música, né, principalmente quando ela é divina, né, ela nos toca de uma forma que a gente realmente não sabe dizer, é algo realmente sobrenatural. Então, irmãos, que a gente possa realmente, né, ter conexão com o nosso Deus, que cada dia mais a gente possa estar junto a Ele, e essa conexão maior nada mais é do que a gente também dobrar os nossos joelhos e pedir a Ele todas as orientações, fechar realmente a porta do nosso quarto, nos deleitarmos no seu colo e falar com Ele abertamente como um amigo. Né, e em todas as situações que a gente possa, né, estar com o nosso Deus, refletindo todos os benefícios que ele nos concede, né, porque tudo o que Deus nos proporciona nada mais é do que benefícios, porque por mais que às vezes sejam sofrimentos, a gente não compreende, mas Deus sabe o que é o melhor para nós, né? Então, eu agradeço a todos os irmãos, desejo uma feliz semana e obrigado por estarem aqui me ouvindo. Amém. Obrigada, irmã Suelen. Eu gostaria só eu me lembrei de uma situação que, muito tempo atrás, às vezes eu fazia assim no trabalho, sabe? Eu só ouvia, não escutava, né? E até que um dia uma colega de trabalho, ela fazia a mesma coisa. Eu achei aquilo tão ruim assim, porque eu sabia que ela não estava me escutando. Ela falava só dela, né? Aí eu passei a pedir a Deus a me ajudar, a eu prestar atenção. Então, até hoje, esses dias ela me ligou, pergunta, como é que tu estás? Aí quando eu estou dizendo como é que eu estou, ela já está comentando de outra coisa que ela faz, né? Então, realmente não escuta, não quer saber, né? Como a gente está. E muitas vezes a gente também tem o hábito da pessoa começar a falar, e a gente dizer, mas eu também sou assim, também aconteceu comigo, né? Então, assim, esquece um pouquinho de si mesmo, né? Tentar, né? O interessante é isso, né? A escutativa é isso, é a gente tirar um pouquinho de foco a gente e realmente ouvir a outra pessoa, né? 100%, né? Porque é bem ruim, né? Quando alguém faz com a gente assim. E eu consigo... melhorei 100%, mas eu peço muito a Deus para me ajudar, porque às vezes a gente tem isso, né? De estar olhando para alguém, ouvindo, mas está pensando já muitas coisas, outras coisas, né? E não prestou atenção no que ela falou. Assim, e se a gente prestar atenção, a gente verifica que realmente não há um ouvinte melhor do que Deus, né? Porque ele não interrompe, ele ouve tudo aquilo que a gente necessita falar, e só com as ações dele que realmente ele nos demonstra o quanto ele é bom e o quanto ele é maravilhoso. Então, assim, se a gente conseguir refletir um pouquinho sobre isso, né, dessa forma que Deus também gostaria que muitas vezes a gente agisse com as pessoas, né? Porque um ouvido atento vale, às vezes, muito mais que muitas palavras, né? Eu também queria falar, no Salmo 84, verso 8, diz assim, ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. A gente tem certeza que Deus ele ouve as nossas orações, né? Se for o nosso benefício espiritual, ele vai ouvir com certeza. E no verso 8 do mesmo capítulo, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que não voltem eles à loucura. Então, a gente está tendo conhecimento, tendo, né, a palavra de Deus falando com a gente não deve nunca voltar atrás, né? A gente deve escutar, né, a Deus e seguir avante. Tem uma voz ouvindo atrás de nós dizendo, este é o caminho, seguir, né?
E também eu queria falar em Jeremias 18, que diz assim, ó, tem aquelas pessoas, né, no passado, muitos profetas foram calados, né, através de perseguição, né, foram torturados, foram presos, e diz assim, ó, então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, no caso era Jeremias aqui, né, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, ataquemo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Então, tem aquelas pessoas, né, que Deus quer trabalhar com elas, né, e elas querem calar, né, a Deus, né, através dos seus servos. E no caso aqui, né, no caso de Jeremias, foi uma pessoa muito perseguida, né, ele ia levar a palavra de Deus, mas muitas vezes ele foi barrado, né, nessa questão. Então, a gente buscando a Deus, né, pedindo nas nossas orações algum benefício, né, para a nossa vida espiritual, com certeza Deus vai nos ouvir. E também a gente deve seguir, né, ouvindo a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos chegar no nosso objetivo, que é a salvação, né? É isso. Obrigado. Obrigado, irmã Sueli, pela mensagem dessa noite, uma mensagem importante, né? Ouvir realmente hoje parece que está ficando cada vez mais difícil, principalmente por causa dos celulares, né? As pessoas quase não prestam atenção umas nas outras. Às vezes eu recebo visitas aqui em casa de parentes, meus filhos, minhas noras. A gente quer conversar, porque a gente fica muito tempo sem se ver, e na maioria das vezes eles ficam prestando atenção no celular, e isso irrita a gente, né? Porque a gente quer trocar ideias, quer conversar, e as pessoas ficam no celular, né? Jesus, quando ele falou sobre a questão da semeador, né, que saiu a semear, que ele estava falando exatamente disso, da palavra de Deus, que é jogada, né, em terras boas e em terras ruins. E no final, eu achei interessante que ele disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou isso, né? Então, nós temos ouvidos para ouvir, né? Nós precisamos ouvir, mas não só ouvir, como a irmã Sueli falou, né? Ouvir, entra pelo ouvido e sai por outro. Nós precisamos realmente escutar, né? Nós precisamos meditar no que está sendo falado, né? Então, que esse assunto não entre pelo ouvido e saia por outro, mas que a gente possa meditar nisso, né? Como ela falou também, a palavra de Deus é para nós a palavra, né? A Bíblia é a palavra do Senhor, que está sendo falada diretamente para nós. Então, ao ler a palavra de Deus, não vamos ler como se a gente lê um jornal, como a gente lê uma revista, né? É Deus falando. Então, a gente deve ouvir e meditar no que está sendo dito, porque aí a gente pode realmente aproveitar o máximo a mensagem que Deus tem nos trazido, né? Então, eu agradeço a irmã Suelen pelo assunto, que foi muito importante, e que cada um de nós possa também exercer como cristãos essa habilidade de ouvir as pessoas, né? E não só falar também, né? Porque isso é muito importante na vida do cristão, ouvir, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então vamos ouvir mais e falar menos. João 10, 27 também diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, como ovelhinhas de Deus, possamos ouvir sempre a voz dele. Amém. Vamos, não sei se alguém tem mais algum pedido que esqueceu no início, né? Se quiser fazer mais algum pedido ou agradecimento, ainda temos um tempinho. Agradeço também pela participação do Ângelo, parente da irmã Sandra, pela Thaís, que também está presente, que Deus os abençoe, que possam ter uma excelente semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a Deus também e pedir para cada irmão que se lembrasse na noite de Natal quem é homenageado, que é o nosso querido Jesus, não é o Papai Noel. Que cada um possa se lembrar de Jesus nessa noite, né? E agradecer por ter chegado na noite de Natal com vida. Amém. Então, se ninguém tem mais... Eu quero agradecer também a irmã Suelen. Muito obrigada pela mensagem, né? E realmente a gente tem que parar mesmo para entender, né, essa questão do ou só ouvir e o escutar, né?
Então, Deus te abençoe muito, foi muito importante mesmo essa mensagem. Obrigada. Aqui, Eu também quero agradecer a Suelen, também achei bem importante, proveitoso essa noite. E também queria agradecer, que eu esqueci de agradecer naquele momento, é que o pai esteve aqui hoje em casa e foi bem bom, assim, e que a gente aproveite mais esses momentos e quando estiver com as pessoas que a gente ama, que a gente possa, né, aproveitar mais e até escutar mais, né? Porque, como ele já passou também com problemas de saúde, com câncer e tal, mas hoje está aqui, estamos juntos, então que a gente possa prestar mais atenção, né? E viver um pouco mais intensamente isso, e sempre que tiver a oportunidade de falar de Deus, né? Para que aproveite melhor esse momento. Amém. Então, vamos finalizar, né, a reunião. Vamos fazer uma oração para finalizar, depois nós podemos conversar um pouco. Então, eu convido a irmã Suelen a terminar o culto com uma oração. Oremos. Ó Santo e maravilhoso Deus, que estais nos altos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. Ó querido Pai, te agradecemos nesse momento por toda a atenção que o Senhor tem nos concedido, por tudo o que nós fazemos e que, na verdade, acabamos tropeçando, não fazemos da forma correta, mas que com a tua ajuda, Pai, que nós possamos cada dia mais seguir na tua direção e assim fazer as coisas de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Amém. Também te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, por aquelas pessoas que aqui não puderam estar ouvindo a tua palavra, que a gente possa também levar a tua mensagem para elas e que possamos também escutar todas as suas dificuldades, que possamos ter paciência com o próximo, Pai, para saber realmente como devemos agir, que nós possamos ser usados por Ti para fazer as coisas de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, e não com a nossa, Pai. Te pedimos também, muito obrigado por essa semana que se passou, e te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós durante essa semana, nos abençoando, nos protegendo e direcionando os nossos passos, Pai. Te pedimos isso, não que sejamos merecedores, mas é em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, agora podemos conversar um pouco, né?